E nova pesquisa eleitoral volta a garantir que o brasileiro quer Lula como presidente em 2023. Como vemos na tela, o levantamento feito pelo grupo Quaest Genial, Lula tem 45% das intenções de voto. Bolsonaro tem 23%, Sérgio Moro 7%, Ciro Gomes 7%, João Dória 2% e André Janones também aparece com 2%. Segundo a pesquisa, o presidente Jair Bolsonaro aparece com a maior rejeição, 66%, seguido por Moro, 62%, Dória, 61% e Ciro Gomes, 54%. Augusto Nunes, sua avaliação, Augusto, sobre esses números. Eu já disse o que eu penso sobre pesquisas, tá? E daqui a pouco nós vamos ver imagens que mostram o seguinte, todos os que rejeitam o Bolsonaro, por algum motivo estranho, estão se reunindo aí para segui-lo, né? Para que todos se aglomerem em torno dele, porque é a única explicação. Tá? Ele é seguido por multidões. O Lula não dá as caras aí na rua, então não entendo. Os que rejeitam, eles acompanham o Bolsonaro sem gritar nada. Os que votam no Lula devem ficar em casa ainda. A pandemia começou, acaba de começar. É a única explicação. Eu quero ver quem é que explica o descompasso entre a paisagem das ruas e os números dos institutos de pesquisa que adoram fazer esse tipo de levantamento um ano antes da eleição. Fiuza. Bom, nós nos acostumamos, né, com os erros das pesquisas com o Ibope, Vox Populi, Datafolha, Gallup, né? É sempre uma gincana de erros, né? A margem, né? Aquela margem elástica de erro. E agora tem o Genial, né? É genial esse instituto, porque ele conseguiu, numa outra pesquisa, assinalar que, segundo a vontade do povo brasileiro, vejam o rigor estatístico, né? Vejam a aferição rigorosa dessa pesquisa, dizendo que o país considera que o Lula um ladrão condenado a mais de 20 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O Genial teve a ideia genial de colocar o Lula... Quer dizer, ele fez uma pesquisa, diz que fez, né? Então, vamos formular assim. O Genial descobriu que o Brasil considera o Lula o mais apto para combater a corrupção. Isso é claro que é uma piada, seria uma piada do Cacete e Planeta. Naquela época, assim, você diria, não, essa piada está um pouco fraca, né? Agora, o Genial é um grupo financeiro, né? O Genial tem aí um poder grande de investimento e dizem, né, rezam as lendas aí, que uma parte aí desses grupos estão seduzidos pela ideia de recolocar um ladrão lá. Eu custo a crer, né, que alguém... A gente viu no passado, né? A gente viu no passado aqueles arranjos com alguns aí, tubarões do mercado financeiro que estavam associados ao Lula, a Dilma, a exploração do pré-sal através de negociatas que a polícia pegou. Isso tudo a gente viu, grupos financeiros, mas era uma minoria. Dizem aí que tem os grupos que estão seduzidos pela ideia de ir com o Lula, de ir com esse ex-presidiário, esse criminoso, né? Eu custo a crer, mas eu não sei se o Genial é um desses grupos. Eu sei que na pesquisa, né, se a pesquisa for um reflexo de vontade, né, porque talvez seja um reflexo de vontade, né, como disse o Augusto, né, onde é que está a constatação, a aferição possível dessa popularidade do Lula? Estão apostando mesmo numa eleição artificial, né? Será que estão apostando também que as urnas vão ter vontade própria? Isso a gente vai ver em seguida. Algo mais, Augusto? Eu só queria ver o seguinte, eu pedi a Ubinha que mostre essas imagens que acompanharam aí os nossos comentários. É o seguinte, isso aí aconteceu hoje, né? Isso. Hoje, entre Caicó e Jardim de Piranhas, lá no Nordeste. Pois bem, é o seguinte, segundo o Datafolha, todos os que vão votar no Bolsonaro se reuniram, então, nesse trecho, né, nessa estrada do Nordeste, porque é o tamanho do eleitorado. Ou então são eleitores do Lula
que estão querendo enganar o Bolsonaro para dar a impressão de que ele vai ganhar, ele fica otimista e depois perde. Porque fora dessas explicações, há outras que convém não mencionar, porque a gente vai cair em caso de polícia. Diga, Zé. Eu sempre digo que é importante fazer uma investigação e uma matéria, né? Onde estão, como vivem, como se alimentam e de que passam os eleitores de Lula. Ninguém sabe. Pode fazer uma viagem, isso aí a gente não vê no dia a dia. Agora é o seguinte, eu converso muito sobre isso aqui em Brasília, com políticos e tal, e hoje, conversando inclusive com o líder do DEM, o Efraim Moraes, ele dizendo aí sobre pesquisas. Não há como negar de que as pesquisas indicam isso, e são pesquisas de várias entidades, né? São empresas diferentes. Não gosto de falar de instituto, que isso não é real, não é instituto, é uma empresa que tem faturamento, que tem responsabilidade contratual e que tem, inclusive, contratos para faturar, né? Então, são empresas, em primeiro lugar. Então, assim, são empresas de diferentes critérios que dão mais ou menos a mesma coisa, né? Mas aí é o seguinte, se você prestar atenção, em fevereiro de todos os anos eleitorais, as pesquisas não se confirmaram no final, na votação, né? É mentira a pesquisa aqui? Não. É uma fotografia de momento, é uma ideia de momento que os institutos, que as empresas de pesquisas, né, elas definiram aquela fotografia. Além do que diz o consultado, o pesquisado, existem variáveis que não se domina. Por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, se é verdade que está esse quadro, e tudo indica que sim, né? Até lá ele vai recuperar. É só mostrar o que ele tem feito, e isso aí é uma demonstração, né? Essas imagens, as imagens mostrando esse apoio que ele tem, é uma demonstração de que as pessoas estão entendendo o que ele está fazendo. Estão entendendo que ele está sofrendo um cerco de opinião pública, um cerco da imprensa e um cerco do judiciário, né? O governo está tendo dificuldades, está lutando contra a maré, né? E até lá também as pessoas vão entendendo melhor o que é o Lula, o que é o Moro, o que é o Ciro. Aliás, a grande novidade dessa pesquisa é a não decolagem do Moro, né? Já é um sinal de recuo, e o Ciro igual o Moro, igual mesmo, empatado não é tecnicamente, numericamente, né? Então a ideia é a seguinte, essas pesquisas são fotografias, não dá para lutar contra a realidade, contra pesquisas, mas mostram uma fotografia de momento e não o que vai acontecer nas eleições. E repito, o Efraim me mostrou lá, nenhuma pesquisa registrada em fevereiro dos últimos anos, né, deu o resultado final nas eleições. Então, é isso. Pode ser uma fotografia de momento, e isso aí, essa recepção que o Bolsonaro sempre tem, não é um caso isolado. Onde ele vai, até em locais não programados, né, isso aí é uma demonstração clara de engajamento. Significa uma força muito grande eleitoral que pode, sim, mudar votos até as eleições de outubro. Diga, Ana. Olha, Vitor, difícil, né, acreditar em pesquisas desse nível, né, com números assim que não batem com a realidade, né? As imagens aí, elas falam por si. E até agora nós não conseguimos ver o ex-presidiário nas ruas, porque ele não sai às ruas. Nós não temos essas imagens para a gente comparar com as imagens de Sérgio Moro nas ruas, com as imagens do presidente Bolsonaro, de Ciro Gomes. Então, é difícil, né, a gente comprar essa pesquisa e não levantar o questionamento se essas pesquisas não são aí também uma tentativa de manipular a opinião pública, já que, como o Zé muito bem colocou, eu ia comentar isso também, as últimas pesquisas, elas não têm refletido o que acontece, os resultados das urnas. Existem dentro dos partidos, né, aqui nos Estados Unidos também, eu tenho contato com muitas pessoas do Partido Republicano e existem pesquisas muito mais detalhadas feitas dentro dos partidos, essas pesquisas internas. No Brasil isso acontece também e os números são muito diferentes, não são números parecidos. Agora, essas imagens aí, é difícil a gente olhar para essas imagens e dizer
que o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva está quase ganhando no primeiro turno, né? Mais uma vez, fica aqui o convite, né? Vamos mostrar as imagens de Luiz Inácio Lula da Silva pelas ruas. E o que mais impressiona também, Vitor, é que são imagens vindas de um suposto reduto petista, né? O Nordeste, um suposto reduto petista, ali uma cama confortável para os tentáculos ali do petismo, do lulismo. E, no entanto, nós não temos, além de termos essas imagens do presidente Bolsonaro muito bem recebido, com a arena lotada, as ruas lotadas, estradas lotadas no Nordeste, nós também não temos imagens do Lula nem no Nordeste e em lugar algum do Brasil. Muito difícil acreditar nessas pesquisas. A gente questiona, sim, aqui nos Estados Unidos, questionamos as pesquisas que davam aí Joe Biden com números estratosféricos, venceu, né, uma eleição cheia de perguntas, com 80 milhões de votos aí, 80 milhões de votos, muitos sendo questionados até hoje, alguns, inclusive em alguns estados aí já voltando, retomando as suas auditorias e ajustando alguns números, mas um ano depois é o presidente norte-americano com um dos piores índices de aprovação na história. É difícil, né? Quando as imagens elas falam muito mais do que as pesquisas, é difícil a gente acreditar nesses números, e as imagens elas estão muito óbvias, são imagens que correm aí nas redes sociais, é mais um motivo para querer regular as mídias, querer regular as redes sociais. Essas imagens aí, elas são orgânicas, né, são naturais, e isso não se compra, não tem dinheiro que pode comprar essas imagens, e isso incomoda. É preciso regular a mídia e calar a boca das pessoas, essa boca também que é feita aí no debate público que existe nas redes sociais.